É bom, podemos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar então o nosso estudo de 1 Pedro, capítulo 3, versos de 13 a 17. Pedro, capítulo 3, vou fazer a leitura dos versos 13 a 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Percebemos, desde o início, que o estudo deste livro, ele é bem semelhante aos nossos estudos de Paulo, a forma que os apóstolos falavam, principalmente nesse tempo de início da igreja, e aqui quando marca o início do momento da perseguição à igreja, nós encontramos sempre palavras de conforto, para que eles pudessem estar descansando em Deus, mantendo a comunhão uns com os outros, crescendo na graça, se alegrando até mesmo nas dificuldades, e sempre com a sua esperança nos céus. E é uma mensagem que é para todo o tempo, não é uma mensagem somente para aquela época, mas para todo o tempo. Nós começamos uma parte aqui, um capítulo, que tem como título A Vida Vitoriosa do Cristão, 1 Pedro 3, de 8 a 22. E na semana passada, nós falamos os versículos de 8 a 12, sobre os nossos relacionamentos, e hoje nós vamos dar prosseguimento de 13 a 17, nossos sofrimentos. São 4 pontos aqui. A vida vitoriosa vem através dos nossos relacionamentos com Deus, uns com os outros, através do sofrimento, nós encontramos a vitória, porque nós crescemos, nós amadurecemos no sofrimento. A vida vitoriosa em Cristo, o sofrimento de Cristo e a vitória de Cristo, que são as últimas 2 partes que nós vamos ver da próxima vez. Na semana passada, só relembrando rapidamente, nós estamos no versículo 8 até o 12, falava sobre relacionamento com os irmãos, primeiro, unidade, compaixão, amor fraternal, misericórdia, humildade. Então, são os tópicos do versículo 8 em relação ao nosso amor para com os nossos irmãos. Depois o relacionamento com os inimigos, que não é diferente de com os irmãos. Também devemos tratá-los com amor, com misericórdia, com humildade. E lá nós usamos uma palavra, é uma reação transcendental, ou seja, que vai além da reação natural. A nossa reação natural diante de um inimigo é discutir, brigar, enfrentar, mas é uma reação diferente. Amar o inimigo e sempre procurando, entendendo que nós vamos receber a bênção de Deus. Nós não nos relacionamos com as pessoas em busca de algo, mas lembrando sempre que quem nos recompensa é Deus.
Dentro desse tema, relacionamentos, falou sobre uma postura diante da vida, que nós devemos amar a vida, desejar dias felizes, refrear-se a língua do mal, apartar-se do mal e praticar o bem, e ter uma vida de oração. Então esses foram os tópicos da semana passada. Entrando aqui no versículo 13, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Pedro está falando a respeito de nosso comportamento. É claro que existem momentos em que há injustiça, em que você está fazendo o certo, fazendo o que é bom, e você mesmo assim é perseguido, ou mal entendido, mal interpretado. Mas o que ele diz é que se a gente andar corretamente, é mais difícil de você ser perseguido. A gente lê lá em Romanos 13:4 que as autoridades são ministros de Deus para promover o bem e coibir o mal. Então, falando a respeito de autoridades, né? Por que uma polícia, um policial iria nos maltratar, nos prender nesse momento agora? A gente está aqui dentro da igreja, estudando a Bíblia, né? Provavelmente há maior risco da polícia pegar alguém que está na rua fazendo bagunça, ou talvez tentando invadir uma propriedade. Quem faz mal tem o maior risco de ser preso, de ser perseguido. E ele usa essa palavra, seja zelosos para o bem, que no nosso comentário diz que essa palavra, ela tem a mesma raiz de zelotes, zelosos, zelotes, extremista político, que se rebelavam contra o poder romano. Mas Pedro não está exortando aqui para que aquelas pessoas fossem extremistas, ou para que aquelas pessoas tivessem alguma reação, né, de forma, digamos, um pouco fora do normal, né? Mas está falando a respeito de ser zelosos no sentido de energia. Aqui diz o seguinte: Pedro está dizendo que devemos amar o bem com a mesma paixão, com a mesma intensidade ou força, como um fanático patriota ama o seu país. E aí eu lembrei, realmente, às vezes a gente tem até como exemplo as pessoas, como elas são determinadas em fazer alguma coisa. Elas se expressam, né, de forma tão vigorosa, mesmo sem um propósito maior. Talvez para alcançar um cargo, uma profissão, ou ser vencedor em uma competição, ou até mesmo um extremista político, né, que torce pelo seu candidato. E aqui Pedro, como se dissesse, vocês devem buscar praticar o bem, ser zelosos para o bem, com muita intensidade. E aí, dessa forma, ele começa dizendo, né, a quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do bem, né? Versículo 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ou seja, mesmo assim, mesmo fazendo direito, mesmo estando buscando de forma zelosa fazer o bem, ainda assim venhais a sofrer, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Já falamos várias vezes que esse tempo aqui, Pedro está escrevendo a pessoas que estavam sendo perseguidas, os pagãos falavam mal deles, pela sua própria vida, pela sua própria crença. Seus bens eram confiscados, eles foram dispersos, ou seja, não tinham muitas vezes casa, lugar para ficar, eram como peregrinos. Mas mesmo passando por essas dificuldades, o texto diz que vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados sois.
ainda que venhais a sofrer, bem-aventurados sois. Sabemos que, a exemplo de muitos profetas do passado, eles deveriam passar por essas dificuldades de forma firme. E é o exemplo para nós também. Nós também devemos suportar as adversidades. Que a gente lembra de Mateus 5,12: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, e assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, quando a gente passa por algum tipo de problema, né, uma das coisas que nos consola é falar: você não está sozinho nesse mundo, você não é o único que passa por isso, ou que passou por isso. Então, suporte a adversidade. Falando desses profetas que são citados aqui, né, de forma geral, uma dessas passagens está lá em 2 Crônicas 36:16, e diz: eles, porém, zombam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Essa palavra aqui, né, mofavam dos seus profetas, é a mesma para zombar, zombavam dos meus profetas. E Deus aqui está dizendo que Ele é com o seu povo. E sempre existirão, né, esses que zombam do povo de Deus, esses que afastam do povo de Deus. Mas a ideia aqui é: bem-aventurados sois quando perseguidos por causa da justiça. E existem muitos exemplos, né? Exemplos de missionários, exemplos de pessoas que passaram por dificuldades. Tem a história de um garoto de 12 anos que durante a Segunda Guerra recusou a juntar-se a um movimento lá na Europa, e os carrascos falaram para ele: você não sabe que temos poder para lhe matar? E disse que esse menino de apenas 12 anos disse: e vocês não sabem que eu tenho poder de morrer por Jesus? Que coragem, né, de dizer isso. Eu tenho coragem, eu tenho poder de morrer por Jesus. Uma dessas histórias mais conhecidas é de Policarpo, que disse que há 86 anos tenho servido a Cristo, Ele jamais me desamparou. Como posso agora blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Policarpo foi preso em Esmirna por causa da sua fé. É um dos primeiros conhecidos mártires. E a gente sabe, né, que embora haja sofrimento e até mesmo que essa perseguição venha chegar a esse extremo de morte, esses que sofreram são bem-aventurados, que grande é o galardão nos céus. E aqui há um conceito diferente de felicidade. Enquanto que o conceito do mundo de felicidade é quando tudo está bem, nós temos um conceito de felicidade bíblico que nós somos felizes no Senhor, independente das circunstâncias. Nós somos felizes pela esperança que carregamos, pela certeza da vida eterna. Nossa alegria, ela é baseada no futuro. Nós vivemos o presente. Há pouco nós lemos aqui, né, a passagem que foi dita na semana passada: quem quer amar a vida e viver dias felizes. Eu falei na semana passada que todos nós queremos viver dias felizes, amar a vida, essa vida aqui. Mas, como ele está dizendo, se as dificuldades vierem, nossa felicidade permanece. Sabemos que Deus continua nos abençoando. Então, é claro, né, não está dizendo que o sofrimento é bom, mas que o sofrimento é algo que pode nos ajudar, ser uma ferramenta para o nosso bem, para a nossa transformação.
O maior exemplo disso é José, lá em Gênesis 50, 20, quando ele fala, né, que seus irmãos intentaram mal contra ele, mas Deus transformou em bênção. Versículo 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A injustiça e o sofrimento não devem levar-nos à revolta, à murmuração, a desistir de Deus, mas nos leva ao testemunho. Não foi há pouco que eu contei algumas histórias de sofrimento, e testemunho nos leva ao testemunho. O sofrimento é uma oportunidade para a defesa da fé, para pregarmos o Evangelho. Então o texto começa dizendo: antes santificai a Cristo como o Senhor. O que é santificar a Cristo? É honrá-lo como Senhor. Você honra Cristo como Senhor quando você, mesmo em meio às dificuldades, não desanima, não blasfema, permanece firme no Senhor. Você santifica o nome do Senhor, honra ao Senhor, quando você demonstra essa confiança em Deus, confiança no senhorio de Deus, no cuidado, no propósito de que Deus está conduzindo todas as coisas. Conduzir as coisas, ser o diretor de todas as coisas. Como a gente demonstra que nós realmente cremos nisso, que Deus está no controle? É permanecendo na presença dEle, em paz, sem blasfemar, sem desesperar, né? É claro que nós nos entristecemos, nos preocupamos algumas vezes, mas logo a gente retoma essa confiança no Senhor. Santificar a Cristo, honrá-lo. Uma passagem parecida está em Isaías 8:13, lá no início, que diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Isaías estava instruindo o povo a não temer os exércitos, mas santificar, ou seja, confiar, adorar a Deus, mesmo em meio às batalhas. Esse versículo também diz a respeito do testemunho, né? O sofrimento pela perseguição, uma porta aberta para o testemunho. Ele diz aí: sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Que tipo de preparo nós temos, irmãos? Não só a disposição, claro que a disposição já é muito importante, né? Essa atenção, essa ligação, sem perder a oportunidade de anunciar o Evangelho. Mas além da disposição, é a habilidade mesmo de falar de Cristo, é conhecer a Cristo, expor a mensagem. A palavra aqui para apologia, a palavra aqui responder é apologia. Preparados para responder, para apologia. Aí tem uma matéria chamada apologética, que significa essa resposta que nós damos. Consagrados para responder, preparados para responder. É uma fé inteligente, uma fé que tem explicação. Você pode não conseguir explicar Deus, Deus é infinito, mas você precisa conhecer o que a Bíblia ensina. Nós precisamos conhecer e ter respostas para as pessoas que contradizem a Bíblia. Responder. Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa totalmente fora, né, de tudo. Ele estava falando a respeito da bancada evangélica, né? Estava tentando debater. Aí ele disse o seguinte: para debater com essa bancada evangélica eu estudei a Bíblia.
Eu fui orientado. Aí diz que teve pastores que instruíram. Aí ele começou a falar o que ele tinha aprendido da Bíblia. Misericórdia. Aí ele começou a falar uma Bíblia meio social, assim, sabe? Um evangelho social. Aí ele disse: quando, por exemplo, Jesus estava lá na multiplicação dos pães, aquele texto não significa que Jesus pegou um pão e fez virar um monte de pão, milagrosamente. Não, significa que ele falou com aquelas pessoas e aquelas pessoas deixaram de ser egoístas e cada um começou a compartilhar o pão que tinha guardado com o outro, então ninguém passou fome. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que tinha um menino lá, né? E aí depois ele foi para a cura de cegos, né? Que não é literalmente, quando Jesus cura um cego, ele está dizendo que Jesus ensina que aquela pessoa deve falar a verdade, andar na verdade, mas não é que ele era cego. Ou seja, é essa teologia liberal, né, que existe aí, esse pastor que ele encontrou deve ser bem complicado, né? Não sei se é pastor mesmo. Mas a gente está preparado para responder, né? Essas pessoas, é exatamente isso, a defesa da fé é responder. Quando somos criticados, quando somos julgados, responder. Versículo 16: fazendo o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Fazendo todavia com mansidão. Fazendo o quê, irmãos? Aqui nós acabamos de ler, né? A responder aquele que vos pedir a razão da vossa fé. Respondendo com mansidão, falando com mansidão. É a postura do testemunho. Pense bem, aqueles estavam sendo perseguidos. Se você está sendo perseguido, e não é uma perseguição comum, sua família está sendo perseguida, o seu sustento está sendo perseguido, a nossa reação primária é reagir, se defender. Mas como? Com calma? Não. Com violência. Estamos sendo agredidos? Hoje eu vi também uma reportagem de um procurador lá, que o motoqueiro deu uma batidinha no vidro dele lá, que acho que ele fechou o motoqueiro um pouco, e o motoqueiro deu uma batida no vidro, ele desceu do carro com um revólver, deu um tiro, ainda bem que deu um tiro no pneu da moto, e ficou batendo com a arma nas costas do motoqueiro e foi embora, bravo. Isso é a reação do ser humano, não é? Me cutucou, bateu no meu vidro, eu já saio armado. E aqui, o que ele está explicando é o seguinte: se você quer dar um bom testemunho, a sua resposta tem que ser consciente, tem que ser sábia, mas tem que ser calma. Difícil isso, não é, irmãos? Quando alguém vem, principalmente nos cobrar de alguma coisa que nós não estamos errados, espera que eu estou indo lá acertar as contas. A mansidão é um dom muito difícil. A gente tem uma vida inteira pela frente e não aprende, né? Que coisa. Mas vamos melhorar, vamos aprender. Então, aqui diz, palavras calmas, ditas de forma mais calma, que palavras grosseiras não têm eficácia. Às vezes você fala a mesma coisa, mas só porque você for grosseiro, você não tem eficácia. Você pode ser repreendido de forma grosseira, se você conseguir revidar de forma fácil, de forma clara, de forma humilde, de forma firme, mas com amor, isso muda tudo. Essa apologética, né, que é essa resposta,
cristã jamais pode ser feita num ambiente de soberba ou arrogância. Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós somos testemunhas de Cristo, não advogados de acusação, né? Então a gente tem que entender que o importante não é ganhar a discussão, né? Mas é ganhar a pessoa para Cristo. E a gente vê hoje em dia as pessoas muito assim, né? Elas querem ganhar a discussão, querem ter razão. Cada vez são mais agressivas umas com as outras, expondo o erro do outro, forçando o outro. Aqui também diz sobre boa consciência. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que aquilo que venham falar contra vós outros fiquem envergonhados. Os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O que é essa consciência? Quando a gente tem uma boa consciência, nós estamos mais preparados para essa defesa. E até aí, daí que vem muito mais a calma, né? Às vezes quando a gente perde a paciência, é porque a gente não está totalmente em paz. A gente está até desconfiado um pouquinho. A ideia aqui é de testemunho, fazer o certo, viver o certo. A vida precisa ser coerente, né, no que nós falamos, no que nós fazemos. Se nós estamos falando alguma coisa, nós devemos ter essa autoridade, né? Essa palavra autoridade é muito importante. Nós temos autoridade para falar alguma coisa. Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Ele começou dizendo que a gente poderia ser poupado, né, do problema, da perseguição. No versículo 13, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos para o bem? Mas ele diz, mas se nós passarmos pelas dificuldades, é melhor que a gente passe por dificuldades sendo justo, honesto, praticando o bem, do que passar por dificuldades com motivo de que a gente está errado, de que a gente está fazendo mal. Nem sempre Deus nos livra do sofrimento e da injustiça. Mas quando Ele nos permite passar por essas circunstâncias, sempre terá um propósito, né? Um propósito mais elevado. Quer nos amadurecer, promover a sua própria glória. Nós somos amadurecidos na nossa fé, na nossa confiança em Deus, nos preparamos, né, para as demais batalhas. Às vezes a gente pensa, né, é como um exercício que você começa com um peso menor e vai tendo um peso maior. Às vezes as adversidades vão aumentando e a gente não entende, mas Deus já nos preparou com outros momentos. E assim a gente está sendo fortalecido para tudo que nós vamos passar. Deus nos permite que essas coisas aconteçam. Um comentarista diz que o cristão que sofre injustamente enquanto faz boas obras, sabe que Deus está no controle e que a providência divina guiará a sua vida até o seu destino final. Interessante isso, a questão de nós, ao mesmo tempo que somos abatidos de certa forma, né, pelo sofrimento, mas nós temos uma certeza, nos vem uma certeza de que Deus está conduzindo, Deus está no controle das situações e vai providenciar
aquilo que nós realmente precisamos. Pedro mesmo descreve isso lá no 4,16, quando diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Essa ideia de sofrer como cristão, ou sofrer por praticares o mal, praticares o bem, esse é um ponto muito sério, porque se há algum sofrimento que a gente pode dizer que nós somos bem-aventurados por passá-los, é o sofrimento do praticares o bem, do bem. A gente não pode agradecer, ficar feliz porque está sofrendo, quando a gente está cometendo alguma coisa errada, e aí a gente está sofrendo por consequências dos nossos erros. A gente tem que ficar triste, arrependido e confessar os nossos pecados, né? Aí a alegria vem depois, mas não é, a sua alegria não é por causa daquele sofrimento, porque aquilo ali veio como uma consequência direta. E esse tema, né, consequência de pecado e sofrimento, é um tema muito complexo, porque a gente tem dificuldade de relacionar sofrimento com pecado. Tanto que qualquer momento que você sofre, a primeira coisa que vem à sua mente é relacionar a alguma coisa que você não está bem, não fez certo, ou um pecado. Mas nem sempre tem a ver, né? Porque tem pessoas que passam por certas dificuldades e sabemos que é um sofrimento mesmo, não por causa do pecado. Agora, existem sofrimentos diretos, né? Uma traição, de repente, você perde a sua família, é um sofrimento direto por causa de uma ação sua, ou uma infelicidade no trânsito, relacionada a você passar no sinal vermelho. Vai doer no bolso, vai doer talvez se o acidente te machucou, é um sofrimento por causa de uma negligência, por causa do pecado. Aí dá para ver direto a punição, mas de outras formas, nem sempre dá para a gente ver isso. Vamos parar por aqui, porque aí a partir do verso 18 fala um pouquinho do sofrimento de Cristo. Eu quero fazer essa parte completa. Mas como eu disse no início, os ensinos de Pedro são bem claros para nós, né, quanto à necessidade de nós vivermos para Cristo, vivermos nessa esperança. Lá no comecinho, versículo 3, capítulo 1: bendito seja Deus Pai, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então há uma diferença entre a esperança, entre a alegria e entre a viva esperança e a verdadeira alegria e paz que nós podemos ter. E só pode identificar essa diferença aqueles que têm a Cristo, nós como cristãos. E isso sempre vai ser parte da nossa vida. A gente tem preocupações? Tem, principalmente nos dias de hoje. Eu acredito que ficou para todo mundo um pouco mais difícil prever o futuro, o dia de amanhã, o que será, né? Então, em relação a emprego, em relação à saúde, isso não mudou nada em relação à nossa viva esperança. Não alterou nada, porque nós continuamos crendo em Cristo. E nós vamos viver em Cristo, em paz, né? Seja com um pouco mais de conforto ou um pouco menos, seja com a saúde de uma forma ou de outra, nós vamos seguir. Eu estava descendo a pé para a igreja e estava passando um carro, né, falando, agora eu não vou me lembrar bem se era uma dúzia, 2 dúzias de ovos, acho que era 2 dúzias, acho que é 2 dúzias de ovos, acho que R$30, assim. Eu falei, ou uma dúzia, eu sei que era menos de 50 centavos um ovo, né? Eu fiquei pensando, nossa, barato o ovo, né? Não precisa comer um ovo, não, dá para manter um dia, né? E às vezes a gente fica pensando, né? Vamos passar necessidade, mas acho que comida a gente sempre vai ter, né? Sempre vai ter o sustento necessário. Só que o problema é que a gente não quer isso, né? A gente quer muitas outras coisas. Agora, quando a nossa viva esperança está em Cristo, a nossa preocupação não é essa, não é em relação a tantas coisas. E principalmente a nossa relação com o sofrimento é diferente. Aqui ele disse que a nossa relação com o sofrimento é uma relação de alegria e de testemunho.
Então, que essa possa ser a lição que nós possamos ter nessa noite, para que a gente possa lembrar que as dificuldades devem ser um testemunho, para a gente testemunhar, e que a gente se mantenha firme, conhecendo a palavra, para sempre expor a razão da nossa fé, o que nós pensamos, o que nós vivemos. E é como ele disse, nesses momentos de dificuldades e provações que nós temos maior oportunidade de testemunhar a nossa fé. Nós vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por esse momento, pedimos que o Senhor nos abençoe, aplicando a Sua palavra ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de viver. Somos agradecidos a Ti pela saúde, pela vida e também pela Tua salvação, pela alegria que nós temos em Ti, ó Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, continue a nos fortalecer nessa semana, nos guardando, ó Pai, nos orientando. E obrigado pela Tua palavra, Deus. Pois assim como servos do passado foram orientados e fortalecidos, nós podemos também hoje ser orientados pelo Senhor, ó Pai. E que o Senhor nos abençoe, que nós possamos praticar essas verdades que aprendemos dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.